participação da nossa companheira Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Vitor Brown, para todo mundo aí no estúdio e para todos que nos ouvem e nos assistem nesta sexta-feira de uma semana animada na eleição e na política. E o final de semana promete também, né? Tem o final aí das convenções partidárias, as últimas definições. Agora, Vera, a definição de ontem foi a senadora Ana Amélia, né? Que agora finalmente foi anunciada, confirmada aí como a vice de Geraldo Alckmin. O que é que isso representa para a candidatura do Tucano e para os adversários? Olha, potencialmente, no plano simbólico, representa bastante, Vitor. A senadora Ana Amélia não é um poste, não é uma vice decorativa. É uma pessoa com uma trajetória profissional antes de entrar na política, bastante conhecida no Rio Grande do Sul como jornalista, como comunicadora, e depois de entrar na política, muito associada a atributos que o Geraldo Alckmin não tem pessoalmente e que a aliança com o Centrão tinha, de alguma maneira, deixado ali em suspenso. Ele tinha tido um efeito colateral de críticas em vários aspectos que ela tende a atenuar pela sua trajetória pessoal. Ou seja, ela é, desde a primeira hora, uma apoiadora da Lava Jato, e não só da boca para fora, mas ela faz isso na tribuna, faz isso nas maneiras como ela vota contra medidas, por exemplo, que possam afetar a operação, etc. Então, ela traz isso de vantagem para a chapa do ex-governador Geraldo Alckmin. Ela é, desde sempre, alguém que não participou de esquemas partidários, não tem cargos, não é beneficiada pelo seu partido, o PP, por assentos em agências reguladoras, em ministérios, etc. Então, ela pode também ser um antídoto a uma crítica que tem sido muito reiterada desde que Alckmin fechou com o Centrão, de que ele está se curvando à velha política. Ela traz um voto no sul do país importante para ele, porque ele está lá em desvantagem em relação ao Álvaro Dias e ao próprio Jair Bolsonaro. Ela tem uma penetração muito forte no setor do agronegócio, seja por sua atuação também parlamentar, seja porque ela é ligada a esse setor por meio de entidades, etc., que a apoiam. E o Bolsonaro estava nadando de braçada nesse setor rural, e ela traz uma presença feminina para a chapa. O voto da mulher é algo que está sendo cobiçado nesta eleição. As pesquisas mostram que as mulheres estão em maior número naquele grande contingente de indecisos e que elas tendem a decidir o seu voto mais na reta final. Além disso, é no eleitorado feminino que o Bolsonaro, o principal adversário do Alckmin para ir ao segundo turno, encontra maior dificuldade. Então, potencialmente, a Ana Amélia é sim uma vice dos sonhos, talvez mais do que o Josué Gomes, o primeiro nome assim qualificado pelos aliados do governador, porque ela agrega, a meu ver, mais atributos. Se isso vai se converter em votos, é a mesma discussão que a gente tem tido aqui há algumas semanas, desde que ficou claro que o Alckmin fecharia uma aliança ampla que lhe daria muito tempo de TV. Tudo isso são análises que se faz no plano teórico em eleições, a partir da observação de eleições anteriores, do comportamento do eleitor. Esta eleição de 2018 ela tem uma série de singularidades. O fato dela ser amplamente influenciada pela Lava Jato, de ter um ex-presidente preso, de quase todos os partidos terem sido chacoalhados por escândalos de corrupção, faz com que ela seja mais imprevisível que as anteriores. Mas jogando dentro das regras disponíveis e com o estudo que se tem sobre o eleitorado, Alckmin ganhou alguns pontinhos, conseguindo convencer os partidos e a própria Ana Amélia a que ela fosse a sua vice. E a dona Marina encontrou seu vice também, né? Bom dia, Vera. Bom dia, Joseval. Sim, Marina Silva também encontrou um vice, também um nome razoavelmente conhecido. Eduardo Jorge foi candidato à presidência na última eleição, ganhou ali um nicho ao virar um candidato meio cult pelas suas participações no debate, pelos memes, etc. Mas é importante também no aspecto simbólico, Joseval, nesse caso menos em termos de estrutura ou do que ele agrega em tempo de TV, mas o fato da Marina ter conseguido ao menos uma aliança ajuda a amenizar um pouco aquela pecha que ela tem de alguém de difícil trato, difícil em ceder, difícil em buscar parcerias, etc. Então, ela ganha um vice simpático a esse eleitorado que ela já tem, acho que ele agrega pouco para além
do grupo com o qual a senadora já conversa, já dialoga, mas, de qualquer maneira, é um nome melhor do que ela pegar alguém lá da rede e ficar presa naquele nicho, naquele núcleo duro que ela já tem. Então, nesse aspecto, foi um ganho para ela. Ganha alguns segundinhos a mais, também já consegue dizer mais do que o seu nome. Agora restam as definições da chapa do PT, do vice do Ciro Gomes e do vice do Jair Bolsonaro. Bolsonaro começou a semana muito bem, embalado ali pela repercussão positiva da sua entrevista no Roda Viva. Por mais que ele tenha ali tropeçado em uma ou outra questão programática, a análise que se fez nas redes sociais, e principalmente a audiência, tudo isso foi positiva para ele. Ele passou pelo teste de sua primeira sabatina em rede nacional, com vários jornalistas de vários veículos. Ele hoje enfrenta um segundo round neste campo. Ele vai à entrevista da Globo News, que fez durante toda a semana rodadas com os outros candidatos. Ele iria ontem, desmarcou, alegando um outro compromisso, e no final das contas o compromisso era uma espécie de treino para a entrevista da Globo News com os seus próprios aliados. Uma entrevista que ele fez ao vivo nas redes sociais, da qual participaram seu filho Flávio e alguns outros apoiadores. Um treino que não vale muito, porque apoiador só levanta a bola para o candidato cotar. Mas ele também tentou medir forças com o Alckmin, tirar um pouco da audiência do Alckmin. O fato é que as redes sociais ficaram bastante divididas entre os dois confrontos. Essa polarização Alckmin e Bolsonaro, que ficou muito evidente nessa semana, mostra que os dois disputam a mesma vaga no segundo turno. Alckmin sabe que para ir ao segundo turno, para ter chances de ir, precisa tirar pontos do Jair Bolsonaro. Ele necessariamente tem de fazer com que o deputado desidrate. O Bolsonaro percebeu isso muito bem e está se colocando ali em posição de defesa e contra-ataque em relação ao Alckmin. Seus apoiadores já partiram para cima da senadora Ana Amélia nas redes sociais, de uma maneira que pode ser um tiro no pé, porque até então eles a louvavam o seu desempenho, então isso pode mostrar uma contradição, mas fica muito clara essa disputa entre esses dois candidatos pela mesma vaga no segundo turno, assim como o outro lado também é verdade. Ciro Gomes e PT tiveram uma semana em que duelaram, o Ciro saiu perdendo por hora, mas o PT não escapa de um efeito colateral, ali um travo amargo da maneira como, a partir da cadeia, o Lula determinou um pedaço ali que influenciou o próprio partido e que está tendo até críticas internas. Então, os próximos lances da campanha eleitoral vão se dar muito nesses dois polos. A esquerda, de um lado, disputando uma vaga, e a de centro-direita, com Bolsonaro e Alckmin, disputando outra. Joseval. Vera, até mais tarde aqui mesmo na Jovem Pan, no seu programa. Obrigada e um ótimo fim de semana para vocês e até segunda-feira no Jornal da Manhã.